Oi, boa tarde, tudo bem? Hoje é domingo, 14 de junho de 2020. Economias reabrindo, uma segunda onda de pandemia ainda assustando muita gente e também muitos mercados. A instabilidade política continua ditando o rumo de nações e organizações e a liderança. Essa característica inabalável e tão importante, e eu diria fundamental, em momentos de crise. Não perde tempo não, tem muita coisa para a gente falar. Você está no portal Insight, meu nome é Pablo Costa e estes são os Insights da semana. Bernard Looney, nascido no condado de Kerry, sudoeste da Irlanda. Formado em engenharia elétrica pela University College of Dublin e posteriormente com mestrado em negócios pela Stanford School of Business. Dedicou-se toda a sua carreira à BP, da onde assumiu diversas posições e divisões ao longo do mundo, em lugares como Mar do Norte, Vietnã e depois México. Assumiu também diversas posições de liderança, até que, em outubro do ano passado, um desafio bateu a porta. Bernard substituía Bob Dudley na posição de Chief Operational Officer da BP. E o desafio não terminava por aí, pois ele teria que levar a sua companhia adiante. Em fevereiro deste ano, anunciava a iniciativa de que a BP reduziria, ou zeraria, para ser mais exato, as suas emissões de carbono até 2050, transformando a companhia inteiramente. Mas não parou por aí. Encarou a primeira crise do Covid e a BP se viu num momento difícil, tendo que cortar até 10 mil postos de trabalho nos próximos 12 meses. Mas com muita habilidade, Bernard decidiu ir falar com seus funcionários e numa mensagem dedicada a eles na última segunda-feira, discutiu diretamente e abertamente aquilo que a companhia entendia ser necessário fazer nesse momento. Transparência, liderança, pés no chão e um direcionamento claro. Eu não estou dizendo que a BP não terá um momento difícil pela frente, mas ele certamente está muito mais confiante de que eles vão para um lugar mais seguro e desenvolver atividades para o futuro, porque encontram no seu CEO uma liderança necessária, principalmente em momentos de crise. E é aí que os líderes se destacam, exatamente quando há momentos desafiadores como esse. Parabéns, BP, sorte ao Bernard e sua equipe, nós estamos de olho. Olha só, todo mundo falando em incerteza, né? O que fazer, o que esperar. Gente, let's hold the brakes. A incerteza é uma característica muito intrínseca do mercado de óleo e gás. Eu costumo brincar quando eu fico pensando, poxa, mas o que é incerteza? Eu falo, Pablo, simplesmente a ausência de certeza. Ora, bola, isso é tão óbvio assim, por que quando a gente passa por crises, tantas dúvidas se pairam no ar? Bom, é verdade que muita coisa aconteceu. Muita coisa tem afetado a economia e precisa de uma atenção especial, principalmente nesse momento. Mas existem também sinais muito positivos. A exemplo do Brasil, a própria Petrobras, que anunciou semanas atrás medidas de contenção para proteção de caixa, é bem verdade, a gente entende isso, manteve seus principais projetos. O plano de negócios 2020-2024 permanece quase o mesmo. Exceção seja feita a alguns projetos que ainda não tinham aprovação ainda, Parque das Baleias e outros. Estão sendo revistos, aliás, como naturalmente qualquer companhia como a Petrobras faria. Mas projetos que já estão assinados, seguem. Projeto de desenvolvimento de Mero 1, segue. Projeto de Sépia, segue. As licitações feitas no final do ano, Búzios fase 5, Mero fase 2, continuam sendo negociadas e mantendo
o comprometimento de First Oil em 22 e 23 respectivamente. Mas não fica só por aí. A IOCs também tem se movimentado no Brasil. A Shell, por exemplo, com Gato do Mato, ainda que tenha adiado a licitação da FPSO desse ano para o início do ano que vem, mantém firme o First Oil Commitment entre 23 e 24. A Equinor, nós já falamos em alguns posts passados, continua com um desafio enorme na mão, que é bacalhau, e que deve movimentar muito a cadeia de supply chain interna e também externa do mercado brasileiro nos próximos 2 anos. E aí a gente não pode deixar de falar da Exxon, que não está chegando, mas já tem aqui a intenção de manter as atividades de exploração para Titã no início do ano que vem. Inclusive, fazendo alocação de sonda já. Tudo isso gera uma expectativa muito clara de que o mercado se prepara para uma retomada. Como que ela vai ser e quando? Well, that's a question for another time. Mas o mais importante é ter em vista de que a cadeia precisará ter a consciência de ter que estar preparada e viva para quando isso acontecer. Por isso é fundamental, gente, que a gente mantenha o diálogo aberto para poder ajudar as organizações a se manterem em pé quando, de novo, as demandas voltarem, e elas não vão voltar fracas, elas vão voltar bastante demandadas. E isso pode ser um mar de oportunidades e não simplesmente uma expectativa pautada em algo que não é concreto. Fiquem preparados, fiquem de olho, o mercado está aquecendo e o Brasil vai puxar essa corda. Pessoal, uma coisa importante essa semana que eu queria debater com vocês é o seguinte. Quando a gente pensa no setor de óleo e gás, a gente não pode, não deve pensar nele como uma característica isolada de uma região socioeconômica e, em particular, no Brasil. Então, é sempre muito importante, e aqui eu vou fazer esse exercício, que a gente olhe o contexto maior, ok? Então, só para situar vocês um pouco hoje, né? Hoje nós temos uma economia que é pautada em alguns alicerces. Eu diria que o Brasil, principalmente, a gente é pautado principalmente naquilo que é de valor gerado pelo setor de serviços. O agronegócio, a gente sabe que tem uma parcela importante na nossa economia. E o óleo e gás, ainda que não seja uma parcela significante, ele está ali entre 15% e 18% da geração de valor do país. Isso não é pouco, ok? Mas o que é importante dizer aqui é que quando você tem uma crise de proporções globais, como a gente está acontecendo agora, é muito importante a gente olhar para o lado e saber o que está acontecendo. Essa semana, especificamente, alguns jornais soltaram mais ou menos alguns impactos econômicos, talvez não diretamente relacionados com a indústria de óleo e gás, mas que chamam muita atenção. Um dos maiores problemas que o Brasil tinha e tem tido, mesmo nessa retomada com o governo Bolsonaro, é a questão da ociosidade da geração instalada no Brasil. Um exemplo claro é São Paulo. São Paulo, o último relatório pelo IBGE, identificou que, bom, é bem verdade que é o pós-crise, mas que praticamente 40% da capacidade instalada foi ociosa. Isso é preocupante. Porque quando a gente vai discutir a nossa capacidade de competitividade, ela é pautada, na minha opinião, em alguns alicerces, e deles a gente não pode escapar. Um deles é o que eu comentei no início, que é a questão da instabilidade socioeconômica e política, ok? O Brasil sofre de maneiras que a gente não pode, e nem vai dar tempo da gente entrar aqui em detalhe. Durante anos, a gente tem uma diferença enorme de desigualdade, uma diferença enorme de oportunidade, que precisa ser combatida. Paulo, mas o que tem isso a ver com óleo e gás? Olha só, gente, a gente não pode achar que a gente vive numa bolha. E que, imagina o seguinte, para quem não é do setor, quando você conta do volume de valor gerado dentro do óleo e gás, a pessoa se pergunta, ok, qual o benefício que está sendo isso posto à sociedade? E, infelizmente, o Brasil ainda não tem um plano para isso. Então, essa parte aqui eu queria só chamar a atenção. Na terça-feira, acho que eu editei um post falando exatamente sobre isso, para que a gente não perca a noção
de que a situação socioeconômica do país, ela precisa estar equilibrada para que investimentos venham e fiquem. Dito isso, a gente tem que continuar bastante firme e se informar, tanto econômico quanto politicamente, para saber exatamente qual é o nosso papel em uma mudança. Mas eu queria deixar só uma última coisa aqui. Desenvolvimento do país não é aumento de PIB. Desenvolvimento do país é talvez apontado pelo crescimento do PIB, mas ele é necessário e ele fica evidente quando os benefícios daquele investimento, daquele desenvolvimento são para todos. Esse é um papel que precisa começar com a Ligás. É nossa responsabilidade também, tá bom? Sempre que possível, vou chamar atenção para isso. Porque não adianta a gente querer crescimento pessoal ou do setor sem que os outros setores acompanhem a mesma ótica e responsabilidade. O país é nosso, gente, a gente precisa cuidar. O setor também é nosso. A gente tem que manter nosso papel bem firme, tá bom? Fica aqui o recado. Oi, gente, bem rapidinho. É sempre importante a gente poder deixar algumas iscazinhas, né? E eu vou incluir essa sessãozinha para a gente colocar algumas coisas que são fundamentais para qualquer desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de livros, eu tomei a liberdade de pegar algumas coisas ali para mostrar para vocês, mas eu vou fazer duas indicações importantes, tá certo? Elas são em inglês, mas eu tenho uma versão em português para quem quiser depois. O primeiro vai ser um e-book que eu tenho lido, está aqui comigo, que é o Blowout, da Rachel Maddow. A Rachel, ela é âncora da NSCSPC, e ela conta a história da relação entre Rússia e Estados Unidos, do ponto de vista político e da ascensão do shale gas. Vale muito a pena, tá aqui, a da Rachel Maddow, Blowout. Eu vou colocar o e-book que eu tenho dela original para quem quiser no site, tá bom? Eu passo o link depois do vídeo. E o outro é um que eu já li mais de uma vez e eu recomendo para qualquer pessoa, para o entendimento de como que o mundo funciona hoje, né? O Hans escreveu isso, ele apresentou isso no penúltimo Fórum Econômico de Davos. Eu comprei lá fora, eu tenho também o e-book dele, vou deixar disponível para vocês, tá bom? Fica essa dica, sempre passar por aqui, conhecimento nunca é demais, tá certo? Oi, gente, passando para dar aquele abraço e agradecer pela audiência, convidando vocês para fazer parte do canal Insights. Os links estão por aqui, por favor, não deixe de acessar, de assinar nossa newsletter, para que vocês possam receber novos vídeos, novos textos. A gente está calibrando a velocidade que a gente está postando, talvez umas 3 vezes por semana, 2 vezes, sempre algo intrigante, algo que me chama a atenção. Me mandem dicas, eu vou estar fazendo uma recomendação de alguns livros depois, de alguns sites. Fiquem sempre atentos, tá certo? É importante demais a gente manter esse contato um com o outro aqui, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, uma boa semana produtiva. E nunca esqueçam de deixar uma coisa sempre boa no caminho, tá bom? Um abraço forte, fiquem com Deus. Até o próximo domingo.